Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, novamente a prof está aqui, não é? Para fazer mais um capítulo, está bem? E antes de nós começar o capítulo 6, né? A gente vai corrigir aquela tarefa, lembram, né? Da página 37, está bem? Que falava assim, ó. Com base no texto de Lucas, preencha esse registro do nascimento do Filho de Deus. Está bem? Então a prof vai falando e vocês vão corrigindo, tudo bem? Nome do menino que nasceu, o nomezinho era Jesus, né? O nome da mãe, Maria. Deus é o pai, o nome do pai adotivo, José. Profissão do pai adotivo, carpinteiro. E local de nascimento, Belém, né? E daí vocês colocam Belém em uma estrebaria. Está bem? Acho que todos conseguiram acompanhar. Daí vocês colocam certo, né? Tudo ok. Os outros exercícios a prof vai corrigir quando ela recolher o livro de vocês. Quando acabar o livro, né, a prof vai recolher e ela corrige. Mas algumas coisas a prof já vai corrigindo. Está bem? Então agora a gente vai começar então no livro na página 6, ok, crianças? E também, assim, então tá na página... Ai não, desculpe criança, ai me atrapalhei. Então é capítulo 6 na página 39, está bem? Aí a prof já acendeu a vela, né, para iluminar a casinha de vocês. E então agora a gente começa o capítulo de hoje, que tem como título Crescer diante de Deus e dos homens. Está bem? Então vamos todos acompanhar o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, tá bom? É bom olhar nossas fotos mais antigas e ver que mudamos. Ficamos mais altos, mais gordos ou mais magros, começamos a usar óculos, nosso cabelo está diferente. Tudo isso que durante nossa vida, desde pequeno, nós mudamos e crescemos. Com Jesus também foi assim. Então, crianças, a gente, então, quando é pequenininha, bebezinho, fica no colo da mãe, depois a gente começa a caminhar, não é? Que a gente começa a crescer. Umas crianças precisam usar óculos, outras não. Umas têm cabelo liso, outras têm cabelo crespo e assim vai, né? A gente vai crescendo e vai mudando, não é, crianças? E Jesus também foi assim. Ele era bebezinho, depois cresceu e ficou adulto, né? E hoje a gente vai falar de Jesus quando ele tinha 12 anos, está bem? Uma fase muito importante da vida de Jesus, então vocês vão conhecer hoje, está bem, crianças? Então, para iniciar e para vocês entenderem o que Jesus fez quando ele tinha 12 anos, a gente vai então ler a passagem da Bíblia. Está bem, criança? Então a gente pega a Bíblia, né, com muito amor, com muito carinho, não é? E hoje a gente vai ler o Evangelho de São Lucas. Está bem, crianças? Então vocês já sabem, né, como que a gente tem que procurar. Indo no índice, não é? Daí vocês olham lá o Evangelho de São Lucas. Aí a gente vê a página, o Evangelho de São Lucas é no Novo Testamento, não é, crianças? Aí, na minha Bíblia, é na página 1345, está bem? Aí a gente abre a Bíblia, acho que agora o capítulo. Então, achamos o Evangelho de São Lucas, vamos achar o capítulo. Aqui no livro fala o capítulo 2, que é o número maior, não é, crianças? Capítulo 2, quais que são os versículos do 41 ao 52. Então, capítulo 2, 41 ao 52. Muito bem. Então, vamos todos prestar atenção. Está bem? Tem como título Jesus aos 12 anos. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias de festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não encontraram. Voltaram então a Jerusalém,
à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sua sabedoria e de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procurardes? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas as coisas no coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, crianças, o que fala o Evangelho de hoje? Então, fala de Jesus quando ele tinha 12 anos. Que lindo, né, crianças? Então, eles foram na festa da Páscoa, não é? Em Jerusalém, Jesus acompanhou eles. Aí, na hora de ir embora e tal, a mãezinha deles, né, e o paizinho deles, que é Maria e José, achavam que ele já tinha ido, né, com os parentes. Chegando lá, não acharam Jesus. Voltaram. Onde que acharam Jesus? No templo, falando com os doutores da lei, que eram pessoas, não é? Que também tinham uma grande sabedoria e transmitiam os conhecimentos de Deus, não é? E Jesus estava lá. Eles estavam todos maravilhados das coisas lindas que Jesus falava. Está bem, crianças? Então, assim, para vocês entenderem melhor, então, essa passagem do Evangelho, tem 2 palavrinhas que a prof vai explicar. Está bem, crianças? Que é na página 39. Tá bem? Doutores da lei. Então, quem eram os doutores da lei? Eram pessoas que escutavam as sagradas escrituras para explicá-las ao povo. Então, eles estudavam, né, as sagradas escrituras para quê? Para passar para as pessoas, né? Então, eram pessoas bem importantes e Jesus estava lá com 12 anos e estava falando para eles, né? Aí, outra, festa da Páscoa. Era uma celebração, uma grande festa em que os judeus recordavam que Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Então, todos os anos acontecia essa festa, não é? Em Jerusalém. Então, eles foram lá para essa festa, né? E daí que Jesus ficou lá, então, com os doutores da lei. Então, assim, ó, Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, né? Então, por isso que é comemorado essa festa, para lembrar quando Deus libertou, né, o povo de Israel, que eles estavam sendo escravizados no Egito. Não é, crianças? E quem que tirou essas pessoas em nome de Jesus foi Moisés. Está bem? Aí Moisés conduziu esse povo que estava sendo escravizado até a terra prometida. Está bem? Então, crianças, aí então por isso que eles estavam comemorando, era essa festa que eles estavam comemorando. Está bem? Daí a prof tentou explicar, né, para vocês. Depois essa parte também vocês vão ter mais no 2º ano, tá bem? Mas só para vocês começarem a entender. Então, o que eles comemoravam na festa? Eles comemoraram, né, recordavam quando Deus libertou o povo do Egito, da escravidão. Está bem? Aí, crianças, tem uma perguntinha assim, ó, nessa mesma página. Escreva o que mais chamou sua atenção nesta passagem da vida de Jesus. Então, agora a prof leu, né, vocês vão lembrar, aí vocês pensam, o que mais chamou atenção? Né? O que será que mais chamou atenção nessa passagem da Bíblia? Não é, crianças? Aí vocês pensam um pouquinho e depois vocês podem escrever. Aí no final da aula vocês respondem, está bem?
Então, crianças, aqui a prof hoje colocou uma imagem linda na nossa aula. Olha, é a Sagrada Família também. Tem Maria, José e Jesus. Olha o Jesus que grande que ele já está aqui, não é, crianças? Lembra que a outra Sagrada Família, Maria, estava segurando Jesus no colo. E agora ele já está de pé, com 12 anos, né? E foi quando ele foi falar com os autores da lei. Que lindo, né? Então essa aqui representa a Sagrada Família e representa Jesus maiorzinho. Viu que lindo que ele está? Então vamos deixar aqui. Está muito linda essa estátua, não é, crianças? Está bem. Então agora vamos para a página 40. Na página 40, então tem aquele exercício do versículo para a sua vida, que vocês já sabem, não é, crianças? É para copiar esse versículo aqui, que a prof vai ler. Jesus crescia em sabedoria, idade e graça, diante de Deus e das pessoas. Então, esse versículo vocês copiam aqui, que é o resumo do Evangelho. Muito bem. Agora na página 40 tem uma oração que vamos rezar todos juntos, tá bem? Então fala assim, ó, rezemos juntos a Deus, nosso Pai. Então vamos todos rezar com grande devoção a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora, está bem? Então, Deus Pai, obrigado por minha família e pelas pessoas que estão perto de mim, porque elas me ajudam a crescer. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus, crescendo em sabedoria e em graça, e te amando sempre. Amém. Que lindo, né, criança? Então a gente está pedindo, né, falando para Jesus que a gente quer crescer que nem Ele, em sabedoria e em graça, que a gente quer amar muito Ele. Está bem? Agora, crescer compreendendo a palavra de Deus. Jesus tinha uma vida parecida com a de toda a criança. Então, agora aqui tem outra tarefinha. Desenhe em uma folha sulfite o que você imagina que Jesus fazia quando era criança. Depois, organize uma exposição e conversa com seu grupo. Então, criança, esse desenho a gente iria fazer em sala de aula, não é? Mas então, vocês podem fazer no caderninho de vocês, está bem? Façam esse desenho bem lindo, um desenho como seria a infância de Jesus. Não é, criança? Que a prof já falou, que Jesus foi uma criança normal. Ele jogava bola, ele brincava com os amigos, não é? E teve muitas passagens importantes. Então, a primeira foi essa, quando ele tinha 12 aninhos. Se vocês querem desenhar ele também pequeno, com 12 anos, e os doutores da lei ouvindo ele, podem desenhar. Está bem, criança? Então vocês desenham no caderno, que eu acho que fica melhor. Porque não vamos ter essa exposição de desenhos, não é? Então vocês coloquem o título do capítulo, a data direitinho, quando vocês vão fazer a tarefa, e fazem esse desenho. Está bem? Então vamos ler agora esse parágrafo. Aos 12 anos, conforme o costume do povo ao qual Jesus pertencia, os judeus, ele foi com seus pais ao templo de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Perdendo-se dos pais, Jesus foi encontrado por eles no templo, conversando com os doutores da lei. Seus pais perceberam que ele ouvia e fazia perguntas. Nessa cena, podemos observar que, como toda criança de hoje, Jesus crescia em tamanho, aprendia, ensinava e também crescia em graça com o Pai. Não é, criança? Então Jesus também, igual a vocês, né? Que vocês estão crescendo em sabedoria, vocês vão para a escola, vocês fazem perguntas para os professores, eles te respondem, aí de repente você tem também algo para explicar na sala de aula, não é? Para os coleguinhas. Então Jesus também viveu assim. Está bem, criança? Ele foi ao templo, ele conversou com os doutores, ele também fazia pergunta para os doutores, aí depois eles respondiam, aí Jesus explicava também, né? Os ensinamentos de Deus para eles e assim. Então, a gente sempre tem que pedir a Deus para a gente crescer também
na sabedoria e na graça de Deus. Está bem? Então, esse texto que a Prof. leu é um resumo do Evangelho. O que aconteceu, não é? Que ele foi na festa da Páscoa, aí depois papai, ele acabou se perdendo, né? Papai e mamãe se perdeu, daí ele ficou lá e depois os paizinhos dele acharam ele. Então tá bem explicadinho aqui. Está bem, crianças? Vamos para a página 41. Selecione no banco de palavra aquelas que o fariam crescer em tamanho, sabedoria e graça para completar as frases. Então, criança, aqui tem um monte de palavrinhas embaralhadas, né? Bem legal esse exercício. Aí embaixo fala assim, ó, para crescer em tamanho é preciso. Então, vocês vão ver as palavrinhas, né? E vão ver, por exemplo, para crescer em tamanho é preciso, a prof já achou uma das respostas, é alimentar-se. Não é, crianças? Então, vocês vão escrever aqui, alimentar-se. Aí depois vocês olham se tem mais algumas palavrinhas que façam com que a gente cresça de tamanho. A outra pergunta, para crescer em sabedoria é preciso. O que é preciso para crescer em sabedoria? Um exemplo que a prof já vai falar para ajudar vocês, né? É, por exemplo, participar da catequese, seguir bons exemplos, não é, criança? Perseverança, ajudar as pessoas, obedecer papai. Então, são outros exemplos que vocês vão encontrar aqui, que vocês vão preencher nessa perguntinha aqui que fala o que faz a gente crescer em sabedoria. Está bem? E a última é para crescer em graça é preciso. Para crescer em graça quer dizer para crescer na graça de Deus, o que precisa. Rezar, ajudar as pessoas, escutar o que Deus nos pede. Tá bem, criança? Então a prof já deu umas dicas. Aí com calma, depois vocês fazem essa tarefa, vão olhando aqui as palavrinhas, frases e vão preenchendo aqui. Está bem? Então, esse exercício é da página 41. Muito bem. Agora vamos para a página 42. Crescer na vivência da palavra de Deus. Nós também crescemos em graça diante de Deus. Escreva as atitudes que você pretende assumir para crescer em graça e manter seu coração unido ao de Jesus. Então, preste atenção assim, crianças. De um lado está escrito assim, crescer diante de Deus. O que você vai fazer agora, você, para crescer diante de Deus? E a outra é crescer diante das pessoas, do dia a dia, da família, dos irmãozinhos. O que você vai fazer para crescer diante das pessoas que convivem com você? Está bem? Então, eu vou dar um exemplo assim, crescer diante de Deus. O que vocês poderiam colocar? Por exemplo, rezar, seguir os ensinamentos de Jesus, são exemplos que vocês vão crescer diante de Deus. Está bem? Então, assim que vocês têm que colocar. Você pode colocar outras coisas também, né? Com as palavrinhas de vocês. Por exemplo, participar da missa é muito importante para a gente crescer diante de Deus. Não é, criança? Agora sim tá complicadinho, né? Não tem tantos horários, mas assim, você pode até pedir para a mamãe e para o papai, tem a Canção Nova, Rede Vida, passam missas lá. Então, dá para a gente assistir missa em casa também. Então, isso é crescer diante de Deus. Está bem? Crescer diante das pessoas, né? O que a gente pode fazer para crescer diante das pessoas que vivem com a gente? Por exemplo, obedecer papai e mamãe, vocês vão estar crescendo como pessoas, né? Compreender as pessoas, entender, ser amigo delas, né? Quando tem um amiguinho ou uma amiguinha que está precisando de ajuda, tentar compreender, não é? Então, tudo isso faz a gente crescer diante das pessoas. Está bem? Muito bem. Agora, aqui no final nós temos uma oração. Está bem? Então, antes de nós fazer essa oração, vamos ver as tarefinhas que vocês têm. Está bem, crianças? Então, a primeira tarefa é essa perguntinha aqui, não é? Na página 39. Escreva o que mais chamou a atenção, então, no Evangelho.
tá bom? São poucas linhas, aí vocês escrevem o que mais lhe chamou a atenção. Aí depois na página 40 tem o versículo, que vocês já sabem, não é? Que é o versículo do Evangelho que a gente leu, que está na página anterior. Está bem? Aqui são várias palavrinhas, vocês vão ler com calma e vão encaixar elas aqui embaixo. Está bem? E depois, então, a última tarefa, essa aqui, crescer diante de Deus e das pessoas. E uma outra tarefa, que a prof estava quase esquecendo, não é, crianças? É fazer aquele desenho, né? Ó, desenhe em folha o que você imagina que Jesus fazia quando criança. Está bem? Então, e essa tarefa é no caderno. Tá bom, crianças? Então, vamos lá. Agora vamos fazer essa oração todos juntos, está bem? Em oração, peçamos ao Senhor que cuide das pessoas, que nos ajude a crescer na fé, na bondade, na justiça e no amor. Após cada pedido, vamos repetir: protegei-os, Senhor. Está bem, crianças? Então, assim, a prof lê e vocês respondem. Está bem? Protegei-os, Senhor. Por nossas famílias, protegei-os, Senhor. Por nossos professores e amigos, protegei-os, Senhor. Por nossos bispos e padres, protegei-os, Senhor. Por nossas catequistas, protegei-os, Senhor. Agora, no final da oração, a gente vai ler todos juntos, está bem? Que Deus derrame sua bênção sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Linda, não é, crianças? Muito bem. Então, hoje a gente fez mais um capítulo muito interessante, não é, crianças? Que a gente já conheceu um pouquinho mais que Jesus, né? A gente falou na aula passada do nascimento dele, não é, criança? Do sim de Maria. E agora a gente já está conhecendo ele, que ele está maiorzinho. Ele já está com 12 anos. Está bem, crianças? E agora, então a prof vai colocar uma música para nós encerrar. Está bem? Deixa eu ver qual que a prof separou aqui com muito amor para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Vai ser a música do Padre Zezinho, Coração Bonito. Está bem? Vamos ouvir. Preste atenção que lindinha que é essa música. Ó, vai falar. Tem um coração bonito. Igual ao de Jesus, igual ao de Maria, igual ao de José. Ó. Tem um coração bonito. Que chore com quem chora, que ria com quem ri, que ri com quem ri, preste atenção, crianças, ó. Pelo coração bonito, igual ao de Jesus, igual ao de Maria, igual ao de José. Viu, crianças? Eu quero ter um coração amigo, que lute com quem luta, que ande com quem vai, que sonhe com quem sonha e aberto para o Pai. Crianças, que linda mensagem, ó, escuta. Novamente, coração amigo, igual ao de Jesus, ó, igual de Jesus, de Maria, igual ao de José. Então a gente quer ter um coração lindo, né, criança? Meu, crianças, que lindo! Então, crianças,
Essa música, então, é do Padre Zezinho, cantado por crianças, não é? Então, o que ele quis dizer essa música? Que a gente quer ter um coração bonito. Igual de quem? De Jesus, de Maria e de José. Então, a prof colocou essa música para lembrar... Ai, desculpe, criança. Para lembrar... Ai, meu celular. Desculpe. Desculpe. Então, assim, deixa eu falar de novo. Desculpe por esse probleminha. Então, crianças, essa música que nos fala, não é? De Jesus, de Maria e de José. Que a gente quer ter um coração igual a eles, não é? Muito linda. Está bem, crianças? Então, assim, vamos terminar nossa aula, né? Eu estou muito feliz, né, por novamente ter transmitido a vocês. Peço de coração desculpa por ter acontecido esse probleminha com o meu celular. Desculpe mesmo, crianças. Às vezes a professora se atrapalha um pouquinho, não é? Porque daí eu gravo com esse celular que eu estou gravando, aí no outro eu coloco música, mas às vezes dá uns contratempos. Então a prof pede desculpa de coração, está bem, crianças? Então agora a gente vai rezar com muita devoção uma Ave Maria, está bem? Para vocês terem uma ótima semana, para que vocês sejam assim tranquilos, não é? Com esse problema que a gente está passando agora com a pandemia, que vocês ficam calmos, né? Ficam em casa e fazem as tarefas com amor, ajude papai e mamãe, está bem? Então a gente vai rezar com muita devoção, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está bem, crianças? Então, até a próxima aula. Ficam bem, se cuidem, ficam com